Hora da Prosa. Olá, seja bem-vindo a mais um Hora da Prosa aqui do Jornal Campo Aberto. No programa de hoje, a gente tem uma prosa muito bacana com o Valmor Roim, que ele é gerente de marketing da Alterra Holding, que reúne a TMF Fertilizantes e a Microgel, empresas focadas em inovação para o agronegócio brasileiro. Com mais de 27 anos de experiência no setor, Valmor tem atuado na liderança de projetos que aliam eficiência, sustentabilidade e alta performance no campo. E nessa prosa, ele vai apresentar aí uma nova tecnologia desenvolvida pela TMF Fertilizantes que promete transformar o manejo nutricional das lavouras com maior sustentabilidade, contribuindo muito com o produtor para que ele tenha resultados comprovados e maior equilíbrio para o solo. Bom, eu já lhe recebo aqui, lhe dou as boas-vindas, Valmor, com uma pergunta aqui. Para começar aqui, então, quais são os principais desafios que o produtor rural enfrenta hoje em relação à fertilidade do solo e o aumento da produtividade, especialmente em regiões como o Sul e o Cerrado? E como a TMF Fertilizantes enxerga esse cenário? Seja bem-vindo aqui ao Hora da Prosa. Maravilha, Cláudio. Vamos lá. Esse é um tema de bastante relevância mesmo, importantíssimo. Se nós olharmos o cenário da evolução agrícola nos últimos anos, a gente pode observar que vários setores tiveram um incremento tecnológico e avançaram com uma velocidade muito grande, né? A parte própria de tecnologia, equipamentos, defensivos agrícolas, enfim. E o solo, ele, como uma caixinha de surpresas, ele ficou guardado para a última etapa, ao nosso entender. Uhum. Né? E fazendo um paralelo com a sua pergunta, para se construir um solo de altíssima fertilidade, você tem várias etapas, né? Os solos brasileiros, eles variam de região para região, a gente tem solos e inúmeras características, mais arenoso, menos arenoso, mais argiloso, siltoso, enfim, e cada um deles com a sua característica. Mas, de uma maneira geral, para você construir uma boa fertilidade do solo, você precisa trabalhar em escalas no solo. Geralmente 0 a 10, 0 a 20, de 20 a 40, 40 a 60, você trabalha todo esse perfil do solo. Para quê? Para que no desenvolvimento dos cultivos, você tenha um desenvolvimento apropriado das raízes, e com o desenvolvimento apropriado das raízes e disponibilidade adequada de nutrientes, a planta expressa o seu melhor potencial produtivo. Então, eu enxergo que para o agricultor brasileiro, de uma maneira geral, para ele alcançar esses altos níveis de produtividade e rentabilidade na lavoura, não só a utilização de tecnologias que a gente vê, como comentei, né, de equipamentos, pulverização, enfim, trabalhar o solo é um grande diferencial. E há mais de 15 anos a TMF vem trabalhando com uma tecnologia exclusiva, né, pensada não só na parte nutricional, mas também na parte de fertilidade do solo, construindo o perfil de solo, o que vai proporcionar, né, um manejo adequado desse solo e, principalmente, um desenvolvimento correto dos cultivos. Eu fico imaginando o seguinte, né? Há 20 anos atrás, amor, nós tínhamos equipamentos arcaicos, se comparássemos com os de hoje, né? Imagine só se os fertilizantes também não tivessem evoluído, o quanto evoluíram ao longo do tempo, né? O quanto essa tecnologia de hoje, ela não ia ser tão eficiente, uma vez que, como você disse, a base é um bom preparo do solo, né? Exatamente, e ainda mais com o advento do plantio direto, né, que é uma atividade conservacionista extremamente importante, né, para a preservação do Sim. solo, o trabalho dessa construção da fertilidade em diversas camadas do solo proporciona uma longevidade
ainda maior. Sem contar que, quando a gente fala em solo e fala em nutrição, nós temos a particularidade dos elementos. E nós temos elementos químicos que são móveis e imóveis no solo, né? E isso dificulta ainda mais, né, a captura desse nutriente pelo cultivo. E com a tecnologia TMF, eu consigo trabalhar em vários perfis do solo, o que proporciona uma maior e melhor absorção desses nutrientes. E é importante, né, os cultivos se desenvolvem, tanto a parte aérea quanto a parte radicular, com um diferencial extremamente visível, né, com relação às áreas onde você não utiliza a tecnologia da TMF. A gente falou aqui de regiões como o Sul e o Cerrado, mas o Brasil tem uma dimensão continental e diversos tipos de solos, né? Que isso é um verdadeiro desafio para vocês, né? Porque, veja bem, você tem que ter aí quase que um produto específico para cada região. Então, a linha de produção ela tem que ser bastante eficiente, né? A empresa tem que ser muito eficiente para ajustar tudo isso, ou não? Estou falando bobagem. Não, num contexto geral, os níveis de nutrientes no solo brasileiro, eles quase que acabam sendo semelhantes de região para região. Mas quando a gente fala em textura de solo, por exemplo, matéria orgânica, isso varia muito, né? Porque eu estou no Cerrado, por exemplo, com solos que tem uma característica mais arenosa, por exemplo, né, com uma porosidade diferente quando comparados a solos mais estruturados. E quando eu falo mais estruturados, não me refiro unicamente à parte nutricional, mas a característica do solo mesmo, por ser um solo mais argiloso, como a gente encontra na região sul, com outros níveis de matéria orgânica. Quando eu comparo um solo com outro, em níveis de características, eles se diferem bastante. Nutricionalmente, quando a gente olha o solo brasileiro, ele tem algumas diferenças, mas, por exemplo, quando eu falo no cálcio, por exemplo, cálcio é uma deficiência a nível Brasil, por exemplo, né? Por quê? Porque o cálcio é um elemento imóvel no solo, né? E a tecnologia TMF traz um cálcio móvel para o solo, que faz com que esse cálcio trabalhe em profundidade no solo. Entendi. Né? Quando eu pego, por exemplo, o elemento magnésio, por exemplo, o elemento magnésio é um elemento que, basicamente, todas as regiões do Brasil têm necessidade de se trabalhar magnésio. E sem contar também o boro, o enxofre, silício, enfim. Quando eu consigo, de maneira equilibrada, disponibilizar esses nutrientes para a planta, né, eu consigo ter realmente altos níveis de produtividade. Ou seja, não é só uma característica, mas é um conglomerado de características que eu preciso trabalhar nesse solo: disponibilidade de matéria orgânica, absorção de água pela raiz, descompactação do solo, construção do perfil do solo, para que os cultivos realmente expressem todo o seu potencial e a gente consiga atingir altos níveis de produtividade. Você falando assim, parece muito simples, mas assim, eu fico imaginando se estão na mesma sintonia, no mesmo compasso, a qualidade das sementes brasileiras, né, para que possam se utilizar de toda essa tecnologia nutricional. Elas estão no mesmo compasso, Valmor? O Brasil ele é uma referência em produção de sementes, né? Eu trabalhei muitos anos, eu tenho pós-graduação em produção de sementes, e eu trabalhei vários anos também nesse mercado, e o Brasil realmente é uma referência, e o produtor, ele entende que a tecnologia embarcada na semente hoje, você só consegue explorar o seu maior potencial quando eu tenho todo esse sistema, ou esse ecossistema, Verdade, trabalhando em conjunto, né? Então, o agricultor reconhece, sim, e como eu comentei, o Brasil é uma das grandes referências em produção de semente. Nós temos altíssima qualidade na produção de sementes, são sementes certificadas,
né? Então, o Brasil realmente entrega ao produtor, né, a semente que realmente traz tecnologia com seus multiplicadores, enfim. É uma prática muito comum no nosso mercado e onde o agricultor, ele reconhece. Eu fico imaginando, você tem, então, um bom preparo do solo, né, em todas as suas camadas, aí, como você mesmo disse. Nós temos excelência nas sementes brasileiras, já reconhecidas mundialmente. Nós temos aí tecnologia, máquinas e implementos hoje da mais alta qualidade, com a mais alta tecnologia embarcada. E eu fico imaginando o seguinte, o quanto que o produtor ele precisa ficar atento e buscar conhecimento, buscar assessoria também, para que ele possa tirar proveito de tudo isso, né? Então quanto é importante o contato com os assessores técnicos de vocês, que estão no campo, trocando essa informação, naquela prosa ali diretamente, aquele contato direto com o produtor, colhendo resultados e também as experiências. E isso vai construindo todo um conteúdo maravilhoso para ser explorado até mesmo dentro dos laboratórios de vocês. Exatamente. Um dos grandes diferenciais da TMF e que a gente leva para o campo, primeiro, é a tecnologia embarcada, né? E segundo, é o conhecimento que o nosso time tem com relação a todo esse ambiente solo, né? A equipe da TMF, ela é altamente gabaritada a levar informação, a fazer essa venda consultiva e orientar o produtor, né, no melhor manejo, por exemplo, para o solo, né, contribuindo para que ele alcance realmente altos níveis de produtividade. E tudo isso alinhado à tecnologia TMF, né, é resultado garantido, como a gente costuma comentar. Tá. Ô Valmor, muito se fala, né, que muito pecuarista não dá atenção devida às suas pastagens. Dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, a gente pode adotar esse mesmo manejo para as pastagens e, assim, existe de região para região o mesmo cuidado na construção desse solo? Exatamente, o pasto. Bom, para a gente falar em pasto, primeiro nós temos que fazer um comentário antes, que o Brasil praticamente lidera a proteína mundial. Sim. Né? E da carne, principalmente. Né? E o pasto, ele realmente ele deve ser tratado como um cultivo, como a soja, como o milho, né? Porque é onde o gado extrai, se alimenta e transforma tudo isso em proteína. Né? E para você ter uma pastagem bem estruturada, você também precisa trabalhar a parte nutricional e a parte de perfil do solo. Por quê? Por que é importante trabalhar esse tema do perfil do solo? Nós temos, por exemplo, períodos de veranico. Se eu tenho um cultivo, independente de qual for, se eu tenho um cultivo que não tem uma raiz bem estruturada e de produtividade, o que acontece no período de veranico? A produtividade desse cultivo cai, né? A planta fica debilitada, seca, né? E principalmente falando em pasto, ele perde muitas vezes a sua palatabilidade, o gado deixa de comer, né? E quando eu trabalho o perfil do solo, que essa é uma das principais características do portfólio TMF, independente do cultivo, né? Mas falando especificamente de pasto, eu tenho o quê? Um melhor enraizamento, raízes profundas que vão buscar nutriente e água em camadas mais profundas, e num período de veranico desse, eu tenho um pasto mais saudável, vamos assim dizer, né? E o gado continua pastejando. Né? Então, isso traz inúmeros benefícios para o pecuarista. Então, cuidar do pasto como se cuida de um cultivo, seja ele uma soja, um milho, um algodão, né? A parte de silvicultura, né? Florestas, é tão importante quanto. Né? E nós temos dentro do portfólio da Microgel, da TMF, um produto específico para pastagem. E nós estamos trazendo uma evolução dele agora, que será lançado muito em breve. Eu já deixo o spoiler aqui. Legal. Que será lançado muito em breve, com características extraordinárias e resultados surpreendentes. O pecuarista brasileiro
vai se surpreender com o que nós estamos trazendo para o mercado, de um fertilizante totalmente destinado ao pasto. Que legal, ô, Valmor, porque eu fico, a gente anda na região aí, em alguns estados e tal, eu vejo, principalmente na época do veranico, o animal vai pastar e ele, quando ele morde o capim, vem raiz, o sistema radicular vem junto. Isso é sinal que a planta está precisando de um cuidado muito, muito rápido ali no seu sistema radicular. E nada melhor do que um bom fertilizante para deixar essa planta mais firme. Não, exato, exato. A manutenção da planta no solo, ela depende realmente de ter um bom enraizamento, Uhum. né? E quando a gente fala um bom enraizamento, é um enraizamento profundo, né? Geralmente, a gente vai visitar alguns produtores, e esses produtores, eles reclamam, poxa, a minha planta não aguentou o veranico, né? Tá secando mais rápido. E quando a gente começa a fazer esse trabalho de análise do perfil do solo, geralmente a gente tem de 0 a 10 centímetros, em algumas regiões chega até 20 centímetros, depois você tem uma capa tão dura de solo que a raiz não desce. Uhum. Né? Uhum. E quando você tem uma raiz superficial e altas temperaturas, seca, o que acontece? A solo também seca, né? Uhum. E essa raiz, ela fica exposta num ambiente com falta de água. Uhum. E posteriormente você tem todas essas características negativas, né, da planta morrendo mais cedo, né, secando. E quando você trabalha perfil do solo, que essa é a nossa especialidade, né, como Alterra, agora vamos dizer como um todo, Alterra, a nossa especialidade é trabalhar solo, é devolver vida para o solo, é construir perfil do solo, né, é trazer um ambiente do qual o produtor vai jogar a sua semente, vai trazer o seu cultivo, sabendo que ele vai ter uma condição extremamente adaptável para extrair as melhores rentabilidades e produtividades. Você sabe que tem uma coisa que me incomoda muito, é ver assim alguns produtores de leite falar assim, pô, mas leite não dá dinheiro. Leite, mas peraí, por que você tem leite para começo de conversa? Ah, porque o leite, com o dinheiro do leite eu pago ali o funcionário, pago a energia. Bom, peraí, se a energia e o funcionário você consegue pagar com leite e até o próprio algumas manutenções na propriedade, aí você olha para o pasto do camarada, rapaz do céu, pensa num pasto que mal conservado, baixo, rapado, você percebe que aquilo é um pasto velho. Aí eu fico imaginando, mas que você quer ter rentabilidade no leite como? Se você for tratar esse gado só com silagem, meu amigo, você não vai dar mesmo para você ter lucro, né? Porque primeiro que você vai ter que ter uma silagem de excelente qualidade, com um valor proteico alto, e isso vai custar dinheiro. Agora, se você tem uma pastagem que tem um valor proteico alto, né? Um solo bem nutrido, uma planta que vem forte, que sofre menos com veranico, você vai fazer um uso menor do que da silagem. Você vai fazer um uso menor de suplementação mineral. Enfim, você vai precisar de um suplemento? Vai, mas numa menor quantidade, uma vez que a maior aproveitamento, a maior conversão que ele vai ter vai ser estar lá no pasto. Ele vai lá no pasto buscar isso. Então, eu acho assim uma incoerência muito grande, viu, Romulo? Isso é uma modalidade. Existe assim, é necessário uma mudança do conceito, né? Muitos pecuaristas, eles realmente não enxergam o pasto como um cultivo, e realmente é um cultivo, né? E o grande desafio é tornar esse pasto rentável, que permita, por exemplo, o aumento de unidade animal por hectare, que traga rentabilidade, né? E a tecnologia da TMF, de uma maneira geral, né? Como eu comentei, seja na parte de pecuária, na parte de agricultura intensiva, ela vem para contribuir justamente com isso, né? O solo é a base de tudo, né? Quando eu tenho um solo equilibrado, seja ele nutricionalmente, seja equilibrado com micro-organismos, matéria orgânica, o cultivo devolve, né? E aí vem as grandes colheitas. Então, esse é um caminho muito interessante e muito importante. Se eu não tratar bem a base, né, não tem como eu extrair o melhor do que vem depois, que é o cultivo, né, que é a colheita. Então, realmente, a gente precisa fazer esse trabalho
né, de construção de perfil de solo, um trabalho de fertilidade, um trabalho nutricional, um trabalho que envolve toda a parte de recuperação de micro-organismos. Eu vou trazer um ponto que é muito interessante, por exemplo. Floresta não fica doente. Você não vê uma floresta doente. E você vê, floresta... você vê pontualmente uma árvore doente, né? Ou afetada por alguma coisa aqui, mas uma árvore específica, um indivíduo, mas você não vê realmente uma floresta. Você não vê uma floresta doente. Por quê? Por que essa floresta não fica doente? Boa. Porque ela tem um equilíbrio de micro-organismos no solo, ela tem uma matéria orgânica adequada no solo, né? Ela tem níveis nutricionais e de fertilidade adequados no solo, as raízes são profundas, o solo não é compactado, né? Então, com as tecnologias que a Alterra traz, né, com as suas empresas TMF e Microgel, é justamente devolver isso para o agricultor, devolver isso para o pecuarista, aquele ambiente de solo de floresta. Perfeito. Né? E quando o nosso produtor ele entende todo esse conceito, que nós estamos trazendo para ele um solo de floresta para ele praticar agricultura de rentabilidade, ele entende que é importante cuidar do solo. Né? E eu faço um comentário. Semana passada eu estive no norte do Mato Grosso, visitando alguns parceiros de negócios, e eu passei numa região onde tem a transição do cerrado para a floresta amazônica. Né? E ali fica muito evidente. A floresta amazônica com a sua exuberância, né? Árvores enormes, né? Uma coloração verde assim de impactar, né? E quando você vai para uma região que tem um solo pobre, você às vezes tem uma vegetação baixa, rala, né? Que não se desenvolve. Né? Então eu sempre busco fazer esse paralelo e trazer isso para o nosso dia a dia, porque o solo de floresta ele é um ambiente totalmente adequado, onde eu tenho tudo em equilíbrio. E quando eu começo com o monocultivo ou o cultivo subsequente, mas sem fazer ou sem ter esse cuidado apropriado com o solo, eu começo a exaurir esse solo, né? E a resposta vem em baixas produtividades. E quando eu devolvo para o solo esse ambiente da floresta, o cultivo responde. Uma vez falaram que é o seguinte, não existe carne de segunda, o que existe é boi de segunda, né? Vou fazer aqui uma analogia com o solo. Existe o solo ruim ou existe solo mal cuidado, mal compreendido, mal nutrido? O solo é uma ciência e a gente tem que estudar muito essa ciência, chamada solo. Né? Como eu disse, cada solo tem a sua característica. Por isso que é sempre muito importante. Né? Análise de solo, entender o solo, sabe? Entender as características. E existem realmente solos que estão desgastados. Mas quando esse solo, quando se iniciou esse processo de cultivo nesse solo, com certeza era um solo que ele tinha uma característica diferente do que ele é hoje. Né? Então nós precisamos recuperar essas características do solo. Né? E isso varia realmente de manejo para manejo, de região para região. Muitas vezes nós temos regiões onde o solo está menos... ele sofreu menos, ele está menos desgastado do que em outras regiões. O monocultivo é uma prática que ele exaure assim, com uma velocidade muito grande o solo, né? Seja ele nutricionalmente, seja ele microbiologicamente, enfim. Quando eu começo a praticar plantio direto, quando eu começo a praticar rotação de culturas, né, eu minimizo esse impacto, mas ainda assim ele acontece. Por isso, né, pensando em todo esse ecossistema solo, como eu disse, de devolver fertilidade, de construir perfil do solo, de devolver a vida para o solo, de descompactar esse solo, as tecnologias da Alterra, e falando aqui de TMF, fazem todo sentido, e há 15 anos ele vem mostrando todo esse resultado no campo, né, com um crescimento exponencial nos negócios, né, e trazendo rentabilidade para o produtor do Brasil.
diante de tudo isso, assim, você como um brasileiro, você vendo a agricultura, a cadeia produtiva brasileira, né, que se abastece desse solo tão gentil, e às vezes maltratado, né, porque a pessoa não cuida da forma correta. Como é que você vê o Brasil, como é que você enxerga o Brasil, por exemplo, daqui a uma década, construindo um solo dessa natureza? Podemos fazer aí os nossos players, os concorrentes aí mundiais, se assustarem a cada vez mais com a capacidade produtiva brasileira, amor? Olha, Cláudio, o Brasil já é uma referência global em agricultura, né? Uhum. E assim, a gente tem que parabenizar o agricultor brasileiro, né? Que ele tem feito um trabalho fantástico ao longo dos anos, né? E o agricultor brasileiro hoje ele entende a importância, né, de se investir em tecnologia, de buscar cada vez mais o entendimento e a capacitação, né? E realmente o agricultor brasileiro ele é referência mundial. Eu morei mais de 13 anos fora do Brasil, né? Faz um ano que eu retornei ao Brasil e vivi em países que têm o seu apelo agrícola, mas não tão latente quanto o Brasil. E o Brasil eu enxergo que ele já é a potência referência no mundo em agricultura, né? Como você mesmo comentou, é um país com dimensões continentais, então ele tem as suas diferenças de uma região para região, características de produtores, mas no contexto geral, o Brasil e o agricultor brasileiro, ele está de parabéns, porque é um país que tem uma aptidão agrícola imensa, é a maior terra agricultável do mundo, né? E os níveis de produtividade que a gente tem alcançado no Brasil, eles são referências no mundo inteiro, tanto que a gente tem vários grupos de produtores de outros países que vêm conhecer a agricultura brasileira, né, para entender toda essa dinâmica que o produtor tem, né, e que ele continua fazendo. E aí eu deixo sempre aquela pergunta para instigar. Se o produtor brasileiro já faz tudo o que ele faz e ele é referência, você imagina ele cuidando cada vez mais do solo. Pois é, né? pois é. É imbatível. O agricultor brasileiro será o agricultor imbatível. É justamente isso que eu penso. E assim, o produtor brasileiro sendo sustentável como ele é. Eu morei fora também do Brasil e justamente nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin, e lá a gente drenava o que podia, né, não tinha, fazia drenagem de solo que podia, não tinha problema algum, e a gente plantava até a nossa faixa de distância aí de um rio, de um córrego, a nossa faixa era muito estreita, era coisa de 10 metros, não passava mais que isso. Em alguns lugares, aqueles diques, né, eram 2 metros de distância. Então, assim, hoje cobra-se muito do Brasil essa questão de sustentabilidade, o respeito às APPs, assim, é um ônus muito grande para o produtor que ele arca sozinho, né? Então, a área que ele deixa de cultivar ali, respeitando as APPs, isso tem um custo alto no final das contas no orçamento dele, porque se ele tivesse podendo utilizar minimamente algumas áreas dessas áreas, ele teria uma rentabilidade maior, mas ele não tem, ele não pode, ele tem que preservar. E no Sudeste 20%, região amazônica 80%, imagine só. Fora isso, eu acho que a forma sustentável que é produzido a nossa agricultura, a nossa pecuária, a gente tem muita coisa para ensinar para essa turma aí fora, né? Somos sustentáveis de fato, claro, tem alguns pontos isolados, coisas isoladas, mas que também estão aprendendo a seguir adiante de uma outra forma. E hoje sim, eu acho que o concorrente brasileiro ele tem que ficar cada vez mais atento, principalmente com essa tecnologia que vocês estão trazendo para melhorar cada vez mais o solo brasileiro. Exato, e tanto, Cláudio, que nós estamos nos tornando referência, o Brasil sim na área agrícola, sem dúvida, e a Alterra com a TMF, por exemplo, nós já despertamos o interesse de países vizinhos. Fazemos negócios no Paraguai, temos alguns interesses de distribuidores da Argentina em estar
trabalhando conosco, já estamos no Uruguai também. Então, enfim, toda essa tecnologia, mais as características, né, de todos os benefícios que a utilização da TMF traz, não... Eu acho muito minimalista falar para o produtor, mas para a agricultura de uma forma geral, né, está sendo reconhecido. E, mais uma vez, o agricultor brasileiro está de parabéns, porque com todos esses pontos que você trouxe, por exemplo, de reserva, que tem que respeitar isso, tem que respeitar aquilo, isso é fundamental, né, para se praticar uma agricultura que seja sustentável, rentável, né, e exemplo para o mundo. Exatamente. Bom, gente, eu queria deixar aqui aberto para vocês os canais de comunicação que vocês têm aí para o contato direto do produtor. Quais são, Valmor? Para que eles possam entrar em contato com vocês, tirar dúvida, chamar um assessor técnico de vocês para uma consultoria. Quais são os canais de comunicação que você recomenda a essa turma toda? Basicamente, nós temos uma rede ampla de distribuidores a nível Brasil, né? Basicamente todas as regiões do Brasil. Temos um time também, como eu comentei, altamente capacitado no campo, né? São profundos conhecedores de solo, de tecnologia para solo, né? Nós temos nossas redes sociais também. O produtor lá, o pessoal pode pesquisar TMF Fertilizantes nas redes sociais, vai encontrar na internet também nossa página na internet, né? Então, assim, a gente fica 100% aí à disposição de todos, né? Como eu comentei, o nosso time é forte, nosso time está no campo, o nosso time ele é voltado, tá, para essa venda consultiva ao lado do produtor, sempre contribuindo, né, com o produtor para essa melhoria do solo, essa construção do perfil do solo e o alcance de altos níveis de produtividade. Parceiro do produtor brasileiro. Sem dúvida, sempre. Bom. Tá bom. Bom, essas redes sociais aí que o Valmor falou, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato, não deixar de buscar informação não, porque a informação é muito importante. Um dos itens mais valiosos que nós temos hoje à nossa disposição, que devemos buscar, é a boa informação para que possamos dar sequência em nossos projetos, que sejam projetos vitoriosos. E a vida no campo não é fácil não. Você pegar aí literalmente milhões de reais, colocar sobre o solo e ver o que vai acontecer, se a chuva vai vir no tempo certo, na hora certa, e se aquela semente vai vingar. Enfim, não é fácil. E o produtor aposta. Ele aposta com muita confiança. Por quê? Se ele tem confiança no que ele está fazendo, ele está nos dando uma grande lição. Teremos que ser confiantes e apoiá-lo também, porque quando perde ele lá em primeiro lugar, depois a gente vem perdendo em efeito cascata, com os alimentos ficando cada vez mais caros. Amor, muito obrigado, e eu espero que essa prosa nossa tenha aí, possa contribuir com a cadeia produtiva brasileira, principalmente daquele pecuarista. Olha, cuida desse pasto, não é brincadeira não. Você quer carne de qualidade, você quer leite com maior taxa, com maior lucratividade, cuida do pasto, chefe. Não dá, como é que faz, né? E conte com a TMF, conte com a nossa tecnologia. A gente, como eu disse, né, não só no pasto, mas lá na soja, no milho, no algodão, no café, na cana-de-açúcar, né, a nossa tecnologia ela vai para todos os cultivos, porque todos esses cultivos precisam do solo. Né? O solo é a base de tudo. Um bom solo dá frutos. E o que a gente sabe fazer é trabalhar solo, porque essa é a nossa especialidade. Tá bom, Valmor, muito obrigado, meu amigo, e até a próxima. E fico esperando aí essa novidade aí que você falou, você deu um pequeno spoiler aí. Assim que você tiver novidade, aciona aí o Juscelino vai encaminhar para a gente isso aí, a gente vai prosear mais sobre isso. Logo a gente está trazendo aí essa especialidade para o mercado de pastagem, e eu tenho certeza que o pecuarista vai reconhecer e vai ter altos ganhos aí com relação à produtividade na pecuária. Tá bom. Pessoal, como eu disse, você chegou até aqui, se inscreva em nossas redes, é muito importante que você faça isso, né? Você se inscreva, curta, comente, compartilhe, né? Não só as redes aqui do Jornal Campo Aberto, mas também aqui do pessoal da TMF, porque isso faz com que as plataformas entendam que nós temos relevância e isso vai fazer com que esse conteúdo alcance mais gente, tá bom? Amor, muito obrigado, amigo, e até a próxima. Obrigado, Cláudio, um prazer estar com vocês e até a próxima.
Hora da Prosa.